Gente, eu queria ler o texto com vocês, de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esse texto também é conhecido como o proto-evangelho, a primeira vez onde o evangelho foi pregado. E diz assim o texto: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Se estivesse lá na igreja, eu ia chamar as crianças aqui para poder falar um pouco sobre essa mensagem, mas aqui eu queria fazer uma oração pedindo a orientação do Senhor. Deus amado, nós te louvamos porque teu é o reino, teu é o poder, porque a glória é tua e porque estamos aqui tão somente baseados na tua palavra e na força que só o Senhor pode suprir. Abençoa-nos, Senhor, ao tratar durante esses dias de um tema que parece ser tão batido, mas ainda há tantas dúvidas, tantas incertezas, tantas doutrinas equivocadas que fluem da não compreensão da justificação pela fé. Eu rogo ao Senhor pela vida dos irmãos que depois de mim estarão trazendo a palavra, pastor Paulo, pastor Augustus, pastor Eber, o pastor Steve Nichols. Eu rogo ao Senhor que o Rafael também esteja ali instruindo as nossas criancinhas na força que o Senhor supre e que, ao final de tudo, Senhor Deus, nós saibamos que, de fato, a glória é somente tua. Por isso nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nós estamos no ano de 2024. Isso significa que há pouco mais de 2000 anos atrás, pisou um homem aqui nesse mundo que mudou radicalmente a história. A história, assim como ela é conhecida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não se pode negar, ao ver o calendário, ao ver a sua data de nascimento, não se pode negar a importância que esse homem teve ao longo de toda a história. Nenhum outro homem, grandes nomes poderiam ser trazidos aqui, mas nenhum tem isso como uma marca do seu nome, aquele que dividiu literalmente a história. É óbvio, já trazendo uma aplicação aqui, que a mesma coisa acontece com as nossas próprias vidas. Nós também somos divididos entre antes e depois de Cristo. Nós também somos divididos, a nossa história também precisa ser reconhecida entre antes e depois de nós nos encontrarmos com esse homem. Entretanto, eu quero propor aqui algo que pode talvez assustar alguns. É que, na minha compreensão, essa não é a grande divisão que houve na história da humanidade. A grande divisão que houve na história da humanidade não foi o fato de que Cristo nasceu, de que ele viveu, de que ele morreu na cruz do Calvário, de que ele ressuscitou dos mortos, de que ele foi assunto aos céus. Tudo isso é extraordinário, é maravilhoso, a sua palavra se cumpre. Entretanto, eu quero propor que em Gênesis capítulo 3, esse texto que nós acabamos de ler, houve uma ruptura na história muito mais significativa. Porque essa ruptura na história se deu para separar de uma vez por todas o Criador de toda a sua criação. Cristo, de uma forma extraordinária, ele traz de volta aquilo que foi perdido. De uma forma absolutamente linda, o Salvador do mundo, o Senhor Jesus, ele reconquista a criação. Entretanto, muitos dos homens que não se submetem à sua palavra vão continuar eternamente afastados do seu Criador, ou vão continuar eternamente recebendo a ira de Deus sobre as suas vidas. Entretanto, em Gênesis capítulo 3, nós percebemos que antes da queda havia uma comunhão perfeita, havia uma intimidade entre Deus e o homem. Entretanto, vemos aqui no capítulo 3, versículo 15, que a palavra inimizade, ela é trazida pelo próprio Deus. O próprio Deus, ele diz que vai colocar inimizade entre as suas próprias criaturas, entre duas descendências.
entre aquilo que o texto vai chamar de a semente da mulher, e quem estuda um pouco e conhece um pouco de teologia bíblica, vai saber que está falando acerca de Cristo, está falando acerca do Salvador, e a semente da própria serpente, que são todos aqueles que vieram depois de Adão. Como se deu essa queda? Como é que essa ruptura aconteceu? Eu queria que você voltasse a Bíblia aí, voltasse os seus olhos para os primeiros 7 versículos, ou primeiros 8 versículos desse texto de Gênesis capítulo 3. E eu quero mostrar para vocês, acompanhando aqui comigo, que muitos dos ismos que nós temos hoje em dia, muitas das agendas que a gente tem hoje em dia, elas foram inauguradas nesse jardim. Hoje a gente às vezes se assusta com algumas coisas que a gente vê. A gente olha e a gente diz, não é possível que o homem possa ir tão longe. Entretanto, a origem de todos os males, a origem do pecado, a origem dessa ruptura, se dá aqui. No capítulo 3, versículo 1, nós vemos a origem do ceticismo, do relativismo. Dúvida sendo colocada à palavra de Deus. O texto nos diz que a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Há uma dúvida sendo colocada aqui à palavra de Deus. Nos versículos seguintes, a mulher, ela responde trazendo um aspecto que hoje é conhecido como legalismo, ou acréscimo àquilo que foi estabelecido pela palavra de Deus. Do fruto das árvores do jardim, disse ela, nós podemos comer. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Você volta os olhos para Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 17, e você vai perceber que a ordem para que não se comesse do fruto está ali, mas jamais foi dito para que não se tocasse no fruto. Muitas vezes nós adicionamos alguma coisa à palavra de Deus, achando que isso vai nos livrar do pecado. E nós percebemos aqui que é precisamente o contrário. Queridos, o legalismo é uma desgraça, é uma tragédia. A adição a algum elemento à palavra de Deus, como tentando fazer com que nós sejamos mais puros, mais santos, mais separados, mais longes de pecar, é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo se coloca contra em Colossenses capítulo 2, por exemplo, dizendo que regras humanas, não toques isso, não manuseis aquilo, não toques naquilo outro, segundo regras e doutrinas de homens, são feitas com coisas que com o uso se destroem, mas que não têm valor absolutamente nenhum contra a sensualidade, contra o pecado, que o escritor aos Hebreus diz que tanamente nos assedia. No versículo 4, nós temos um outro problema, nós temos uma outra agenda, um outro ismo sendo colocado aí, que é o liberalismo. É a negação da palavra de Deus. Satanás diz, é certo que não morrereis. Queridos, há muitos que estão literalmente negando a palavra de Deus ao longo da história. Muitos movimentos foram necessários para que a palavra de Deus ela voltasse, a reforma é uma delas, que ela voltasse a ser o centro da igreja, o centro da nossa vida, o centro da nossa história. A negação à palavra de Deus, certamente, é algo terrível. O liberalismo começou aqui no jardim do Éden. O gnosticismo também, o conhecimento absoluto, é uma promessa. Satanás diz aí, vocês vão ter os olhos abertos, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa ideia extraordinária de que você pode conhecer todas as coisas. Queridos, tem muitas pessoas, ainda hoje em dia, que acham que podem colocar Deus numa caixinha, que acham que podem encaixotar Deus na sua própria doutrina, no seu próprio pensamento. Também aos Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu sobre aqueles que estavam em busca do pleroma, do conhecimento perfeito, aqueles que estavam em busca de alguma coisa que seria extraordinária, que colocaria eles acima de todos os outros homens, pela totalidade do seu conhecimento. No versículo 6, nós temos 2 problemas aqui. O primeiro é essa ideia do materialismo, do desejo por coisas, pelo que fazem os olhos brilhar por prosperidade. A árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Muitas das pregações de hoje em dia, queridos, são pregações que trazem essas promessas. Se você seguir aquilo que se chama de Deus ou aquilo que se chama de Jesus, você vai ter tudo o que quiser. Você vai ser um super-homem. Os encostos não vão pegar em você. As dificuldades não vão aparecer. Você não vai ter problema de saúde. Você não vai ter problema financeiro. Tudo que seus olhos desejarem. E o apóstolo João disse que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem de Deus. E é óbvio que não procedem de Deus. Mas procedem do mundo, procedem do inimigo de Deus. Ainda no versículo 6, nós temos o problema do feminismo aqui. A liderança feminina e a apatia masculina é colocada no final desse versículo. Tomou-lhe do fruto e comeu. Isso aqui está falando da mulher. E deu ao seu marido e ele comeu. Ela tomou a diretriz, ela tomou a liderança. Ela chamou para si a responsabilidade. E o homem, ao invés de se colocar no lugar de homem, de proteção, de provisão, ele simplesmente seguiu os passos da sua mulher. E foi isso que Deus disse no final. Deus disse para ele, você ouviu a voz de sua mulher. Por isso maldita é a terra por causa da mulher? Não, por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. A responsabilidade foi colocada sobre as tuas costas. No versículo 7, queridos, nós vemos, e aqui estamos entrando um pouquinho no nosso assunto, nós vemos a tentativa de se justificar, mas sem necessariamente a fé. Achar que pode resolver os seus próprios pecados, achar que você pode cobrir a sua própria vergonha, a sua própria nudez. O texto diz que Adão e a mulher cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Fizeram uma roupa, como quem diz, o texto diz que eles se viram nus e inicialmente não se envergonharam, porque não tinham pecado. Mas agora, por conhecimento da maldade, por receberem um conhecimento que eles não deveriam ter, o que mostra para a gente que nem todo conhecimento é bom. Nem todo conhecimento é bom. Entretanto, aquele conhecimento que eles não poderiam ou não deveriam ter, fez com que eles entendessem a sua nudez. E como é que eles vão cobrir a sua nudez? Temos um jeito. Cozeram, fizeram aquilo que acharam que pelas suas próprias obras poderiam resolver os seus problemas. Teísmo aberto está aqui no versículo 8. Achar que você pode se esconder da presença de Deus, achar que Deus criou o mundo e que de alguma forma Deus não tem o controle absoluto de todas as coisas. Achar que Deus criou o mundo, mas Ele não sabe precisamente tudo aquilo que acontece e não controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja, queridos, esses são problemas reais. E nós poderíamos imaginar aqui, depois de pelo menos 6.000 anos de religião, que a resposta de Deus a esses problemas fosse o ser humano revertê-los de alguma forma. Nós poderíamos imaginar que talvez o melhor remédio contra o ceticismo fosse o pensamento positivo. Fosse nós, de alguma forma, entendermos que a fé não é aquilo que a Bíblia declara ser fé, mas é algo que brota do coração e que faz com que nós façamos alguma coisa com as nossas próprias mãos. Ao invés de legalismo, que nós pregássemos apenas a liberdade que a palavra de Deus tanto prega. Ao invés do liberalismo, talvez a solução fosse que nós fôssemos conservadores. Se todos fossem conservadores, o mundo era melhor. Se nós elegêssemos os nossos candidatos conservadores, certamente o mundo seria melhor. E o conservadorismo passa a ser a solução ou a religião de muita gente. Ao invés do gnosticismo, talvez, queridos, se todos fôssemos humildes, talvez a solução dos nossos problemas seja a humildade. A solução do nosso problema seja nós nos colocarmos no nosso próprio lugar. Talvez o problema do feminismo fosse resolvido com famílias bem ajustadas. Se todas as nossas famílias fossem absolutamente perfeitas, os homens e as mulheres cumprindo seus papéis, os filhos obedecendo seus pais, talvez não tivéssemos outros problemas no mundo.
E contra todos esses, teísmo aberto, seja lá o que for, a grande solução dos nossos problemas é que nós tivéssemos a melhor doutrina possível. A gente pode até colocar nas costas da nossa camisa, doutrina pura, pronto, todos os problemas estão resolvidos. Queridos, é preciso entender que, curiosamente, não é isso que o texto vai dizer. Conquanto nós entendamos que algumas dessas coisas são boas, são positivas, meus amigos, Deus não requereu da humanidade obediência, ou justiça, ou liberdade, ou conservadorismo, ou humildade, ou famílias ajustadas, ou a melhor de todas as doutrinas. Porque se isso fosse requerido de nós, como a solução dos nossos problemas e como a fonte para que nós pudéssemos alcançar a salvação, todos nós falharíamos nesses pontos e não haveria para ninguém salvação que viesse do Deus Todo-Poderoso. O que é que o texto diz? Em primeiro lugar, o texto diz que há uma profetização de uma inimizade. Há uma inimizade profetizada aqui. Ele disse, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Duas descendências, como eu falei aqui. Tudo que foi esboçado por Deus, queridos. Tudo que Ele foi fazendo e foi dizendo, isso é bom. Até que a sua obra-prima fosse feita, que é a humanidade, que é o homem e a mulher. Ele disse, isso é muito bom. Ele trouxe o primeiro superlativo da história. Ele viu e ele amou a sua criação. Tudo que foi esboçado de uma forma linda e extraordinária por ele foi desfigurado pelo veneno mortífero do pecado. A comunhão que tínhamos com Deus foi quebrada. A criação foi maldita por causa do homem. A confiança que era mútua, que era perfeita, ela acabou, ela se esvaziou. A vida se desfigurou, queridos, e a amizade se tornou inimizade. Homem e mulher passariam a competir, ao invés de se completar, de se complementar como propósito criacional de Deus. Irmãos que deveriam ser os melhores amigos, passariam a se matar. É o que acontece no capítulo seguinte do livro de Gênesis. E eu e vocês, queridos, carregamos essa natureza até o dia de hoje. Carregamos essa inimizade. E é por isso que Tiago vai dizer que os pecados e as guerras que há entre nós é por conta desses prazeres que militam na nossa carne. Intrigas, maledicência, amargura, inveja, ciúmes, porfias, confusões, falta de comunhão, falta de um relacionamento que seja perfeito, tudo isso vem como fruto daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3. E quando a gente olha, a gente se pergunta, meu Deus, como é que pode isso? Será que o Senhor não tem o controle? Será que o Senhor não está vendo o que estão fazendo? Será que o Senhor não está percebendo que a humanidade está assim? Queridos, volte os olhos para Gênesis capítulo 3 e relembre. Foi Deus que disse, eu porei inimizade entre essas duas descendências. Eu que porei inimizade, para que a minha palavra possa ser vista por toda a terra. Eu que porei inimizade, para que vocês possam saber o que significa justiça, mas também o que significa graça, o que significa misericórdia, o que significa perdão. É por isso que vem um segundo ponto, que é completamente oposto a esse primeiro. Ele, em primeiro lugar, fala sobre essa inimizade, mas, em segundo lugar, ele promete uma vitória. Ele diz, o descendente te ferirá a cabeça. A serpente teria a sua cabeça esmagada pelo calcanhar de Cristo. A promessa aqui, queridos, é de vitória, é de restauração, é de renovo. A promessa aqui é que aquilo que foi perdido no jardim, um dia, seria reconquistado por algo que aconteceria. Nós não sabemos ainda o que é até esse ponto, mas nós já recebemos de antemão uma promessa de Deus. E talvez, queridos, isso traga para mim e para vocês esperança. Talvez isso traga para você que está aqui e se vê completamente desesperançado
apenas compreendendo que a vida é cheia dessas intrigas, dessa amargura, dessa inimizade, desse pecado, mas que há uma promessa de Deus. E essa promessa, ela precisa ser compreendida à luz do seu contexto. A comunhão quebrada agora é novamente possível. Nós que éramos inimigos, podemos não simplesmente ser feitos amigos de Deus, mas nós podemos ser feitos seus filhos. Adotados na sua casa, trazidos para a sua mesa. Nós que antes éramos inimigos, agora somos amigos. Nós que antes não éramos povo de Deus, agora nós somos chamados povo de Deus. Essa é a mensagem que Pedro entendeu que nós deveríamos proclamar. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos, que promessa extraordinária. Como eu e vocês precisamos nos apropriar daquilo que a promessa da palavra de Deus traz. Entretanto, queridos, em lugar de morte, nos é prometido perdão, em lugar de competição, complementarismo e vida. Mas isso teria um custo. Isso teria um custo, porque Deus, Ele é Deus em todos os seus atributos. Porque Deus, Ele é Deus de acordo com aquilo que a sua palavra declara acerca de si mesmo. Deus é absolutamente perfeito e soberano. E na sua soberania, Ele poderia ter trazido uma história diferente. Entretanto, se Ele trouxesse uma história sem que a sua palavra e a sua promessa fosse cumprida, que no dia que pecarmos, certamente morreríamos, outros dos seus atributos jamais poderiam ser compreendidos e vistos, porque Ele os quebraria, se a palavra de Deus simplesmente renovasse todas as coisas. É por isso que começa aqui, queridos, um drama que desafia qualquer religião. O texto diz, e está falando para a serpente aqui, tu lhe ferirás o calcanhar. Deus olha para a serpente e diz que por algum momento, por algum instante na história, Ele teria vitória sobre o descendente da mulher. Por algum momento nessa história escrita por Deus, a serpente viria com seu veneno mortal e abocanharia o calcanhar de Cristo, o levando até a morte. Como eu disse, queridos, Deus poderia se utilizar da sua soberania e poder para reverter o quadro do pecado. Logo ali, Ele mataria a serpente de uma vez por todas, Ele perdoaria Adão e Eva, Ele traria de uma vez por todas a solução, Ele tiraria de uma vez por todas esse nosso livre-arbítrio, de poder pecar, de poder não pecar. Ele nos faria completamente perfeitos e impecáveis. Ele poderia ter feito isso, Ele teria poder, Ele teria capacidade, Ele teria forças para fazer isso. E quando nós pensamos nessas coisas à luz dos nossos próprios pensamentos, ou da nossa própria justiça, a gente pode até se pegar questionando Deus. Por que Deus não fez assim? E queridos, Deus não fez assim porque Deus é Deus perfeito. Deus não fez assim porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não fez assim porque Ele é justo e fiel à sua própria palavra. Ele é um Deus de justiça e de verdade. Nenhum ato religioso seria capaz de satisfazer a ira de Deus. Nenhuma obediência agora faria mais sentido com a confiança quebrada. Tudo o que restava para o pecador Adão era acreditar naquilo que ele estava ouvindo. Era crer que aquelas palavras de Gênesis capítulo 3, versículo 15, era verdade. Adão que tinha ouvido no capítulo anterior. Eu te dou todas as árvores do jardim para que você coma livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. E agora no capítulo, ele não acreditou na primeira palavra de Deus. Ele comeu do fruto dado pela sua mulher e caiu em pecado, mas agora ele ouve novamente a voz de Deus. E ouvindo novamente a voz de Deus,
ele escuta a serpente ouvindo a palavra de Deus, dizendo: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas com aquele mesmo calcanhar, o descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça. E é com base nisso que Deus fez as suas promessas. Tudo o que restava para Adão era confiar nisso. Como assim? Um descendente da mulher? Queridos, o versículo 20 do capítulo 3 nos diz que Deus agora, Adão agora deu o nome de Eva à sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres viventes. Perceba que a expectativa que Adão teria, como qualquer um de nós, depois de ouvir a palavra de Deus em primeiro lugar, era que aquele encontro seria um encontro de morte. O Todo-Poderoso havia dito: certamente morrerás. Mas agora vem Deus, e no meio da ira de Deus, parece a oração de Abacuque, feita tantos anos depois: na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. A ira de Deus veio com pitadas extraordinárias de esperança. A ira dele veio mesclada com a sua misericórdia. Creia, acredite naquilo que eu disse. Você não acreditou e veja o que aconteceu. Creia agora. O filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E Adão, que não havia colocado nome na mulher, chama-se a mulher porque foi tirada do homem. Agora, ele não apenas coloca um nome, cumprindo o seu papel, mas ele coloca o nome de vida. Porque ele crê que de fato a sua mulher vai ser a mãe, não apenas de todos os seres viventes, mas também daquele que esmagaria a cabeça da serpente. No versículo 21, então, nós vemos o primeiro vestido feito por Deus. Versículo 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Queridos, a moda aqui, a pele de animal aqui não era a moda cara e extraordinária dos dias de Adão. Mas aqui era literalmente o couro arrancado de um animal inocente, para mostrar que as nossas vergonhas, elas não são cobertas de outra forma. Aqui há uma vívida expressão do Senhor Deus dizendo a Adão, mostrando a Adão, de uma forma teatral até, como seria a redenção da humanidade. Quando aquela pele foi colocada no corpo de Adão e Eva, ali certamente foi a demonstração de que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. As obras que nós podemos fazer são meras folhas de figueiras. Adão precisava crer. E eu quero terminar essa mensagem trazendo aqui para mim e para vocês algumas aplicações aqui desse texto. Em primeiro lugar, queridos, a gente está no ano político. E muitos religiosos vão entender que a solução virá de falsos messias, de homens falidos, de agendas específicas que eles podem abraçar. E por mais que nós possamos ter a nossa preferência política, nós precisamos entender que não é da política, não é das agendas que vem a solução dos nossos problemas. Deus, em segundo lugar, por favor, me escuta até o final, para você não entender isso aqui errado. Deus não precisa da sua obediência. Deus não precisa do seu conservadorismo. Deus não precisa da sua masculinidade, homens. Deus não precisa da sua submissão e da sua feminilidade, mulheres. Deus não precisa da sua heterossexualidade, ou da sua humildade, ou do seu bom comportamento, ou da sua boa doutrina. Aliás, Deus não precisa de nada e nem requer absolutamente nada de você, mas única e exclusivamente fé. Fé no Filho dele, que pagou o preço na cruz do Calvário para todo aquele que nele crê.
Não é para que todo aquele que faz alguma coisa, mas é para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda obediência que porventura venha sem fé, será apenas a religião dos tolos que continuam até hoje tentando se cobrir com as folhas rotas das suas obras, tentando se cobrir com a ideia de que elas podem alcançar alguma coisa ou algum favor diante de Deus. Mas é preciso entender o que é que essa fé faz então. Porque essa fé não é uma fé morta. Essa fé, muito embora ela não seja produzida por nada que eu possa fazer, ela muda o polo da sua inimizade. Antes você era inimigo de Deus. E João vai dizer que todo aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Existe uma bifurcação extraordinária na vida do mundo que foi absolutamente transformado quando esse homem pisou aqui nesse mundo, como eu disse no início dessa mensagem. Mas como eu também disse, a sua vida precisa ser conhecida entre antes e depois de você ter conhecido o Salvador, Jesus Cristo. Então, já que ela não é produzida por obras de justiça, ela produz boas obras, como foi com Adão, que por Lucas foi chamado de filho de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, certamente vai ser tratado por outros desses pregadores aqui. É certamente o texto mais conhecido para falar sobre justificação pela fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. E muitas vezes, queridos, nas nossas exposições doutrinárias, nós nos contentamos em chegar até o versículo 9. Mas eu creio que isso é um grande erro da nossa parte. Porque o apóstolo Paulo continua. E depois de ter estabelecido a justificação pela fé e pela fé somente, não de obras, para que ninguém se glorie, ele diz o seguinte no versículo 10. Porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Por isso, queridos, se vocês vieram aqui atrás de boa teologia, atrás de bons companheiros, de boas amizades, de ouvir boas pregações, atrás de um ambiente acolhedor, de bons livros, de música de qualidade, eu quero dizer para você que nós temos algo muito maior e muito mais especial para oferecer para você. Jesus Cristo e este crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que cremos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse Jesus, ele tem vários nomes. É o Deus Emanuel, é a estrela da manhã, é o Cordeiro de Deus, é o pão da vida, é o príncipe da paz, é o santo de Israel, é a luz do mundo. Ou como nós vamos ouvir agora, além de todas essas coisas, é aquele Galileu que pisou aqui desse mundo, para que nós pudéssemos ter a nossa vida transformada por ele.